Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula aqui, nós vamos analisar, sem abrir o aparelho, um problema bastante comum nos iPhones, que é o que? CI de carga. Então, nessa aula aqui nós vamos utilizar a fonte, né? A fonte é uma fonte que ela tem... Então, essa minha fonte é uma Ikari HF 3205, 32 volts por 5 ampere. E a peculiaridade dela é o que? Eu consigo travar ela em 100 mA. Essas fontes comuns da Yachun, como eu venho batendo na tecla, esse módulo traz novas ferramentas, novas técnicas. Então, nós já estamos num patamar que nós exigimos ferramentas melhores. Então, essa fonte aqui, nós vamos usar ela em 1.4 volts e a tensão dela, a corrente, aliás, corrente 0,100 mA. Eu consigo deixar ela em 100 mA, 0,100 mA e com a tensão de 1.4 volts, tá bom? Então, além da fonte, nós vamos usar esse aparelhinho aqui, chama-se USB Meter. Existe um outro que é muito mais caro, chama Power Z. Então tá em torno de 400, 450. Esse aqui acho que eu paguei cento e poucos reais nele. Então, nós vamos utilizar esse aparelho. Por quê? Porque ele dá alguns parâmetros pra gente que já causa uma suspeita se é dock de carga ou se é o próprio CI de carga, tá bom? Vamos utilizar também aquela técnica de 4 pontos, tá? De Kelvin, que aqui usa 2 multímetros. E aqui ele me dá alguns parâmetros que aí sim, sem abrir o aparelho, eu tenho totalmente certeza de que é CI de carga, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu utilizo esse aqui. Esse aqui ele já me dá uma posição. Chega o aparelho aqui sem ligar, sem nada, ele já me dá uma posição do que pode ser. Suspeitando que é CI de carga, eu vou tirar a prova aqui na técnica de 4 pontas, beleza? Utilizando os 2 multímetros. Então vamos lá. Liga aqui na qualquer cabo USB, você pode ligar aqui na fonte ou ligar num carregador normal, tá ok? E aqui eu tenho duas placas para a gente comparar o funcionamento normal e um funcionamento fora do normal. Então aqui está me dando 5.23 volts. A corrente, que é a amperagem sem consumo, não está ligado em nada. Aqui eu tenho embaixo aqui a impedância, né? Quantos ohms vai dar nesse circuito, e embaixo o consumo em watts, tá bom? Só para o pessoal não confundir, isso aqui está sendo alimentado pela USB e não pela fonte. Exatamente, ele está sendo alimentado pelo USB, qualquer carregador, tá? Então ele está me dizendo que a tensão que está vindo do carregador para ele é de 5.24, corrente não tem nada. E esses parâmetros aqui é que já vão me dar vão me dar a suspeita de que pode ser CI de carga. Aqui está 9.999.9 ohms e embaixo 0,00 watts. Então não tem nada consumindo. Vamos ligar primeiro no que está bom. Vamos ligar no meu, que eu sei que está bom. Então, colocou no meu. Ele começa a consumir, né? Então ele está consumindo aí 1.3 ampere. Esse é o normal. Aqui, olha só, 0,03.4 ohms. Então aqui, ó, 3.5 ohms. Consumo em watts 6.4, 6.5. Então tá me dando 6 watts de consumo. Esses dois parâmetros aqui, junto com a corrente, é o que vai me dizer, o que vai me dar a suspeita de que pode ser CI de carga, tá bom? Então vamos ligar agora no que tá com CI de carga ruim. Vejam que mudou totalmente aqui, ó, consumo 0,03 ampere. Aqui, ó, a impedância está me dando 1746.6. Então isso aqui já está me dizendo que está totalmente fora do comum. E aqui o consumo em watts está me dando 0,15 watts. Então não está indo nada de corrente, não está sendo carregado esse aparelho. Por quê? Porque ele está consumindo 0,03 ampere, que é muito pouco.
E tá me dando aqui uma impedância muito alta. Então chega aqui a pico de 2.600. Então vamos tirar essa dúvida, tirar essa certeza, lembrando que uma impedância alta sim pode ser dock de carga também. Então a minha primeira suspeita aqui é dock de carga, tá? Porque dock de carga ruim causa isso aqui também. Então nesse caso pode ser CI de carga, pode ser dock de carga ou pode ser os dois. Então esse aparelhinho aqui ele já me deu uma suspeita de que é um desses dois. Agora o técnica de 4 pontas aqui, ela vai me dar certeza se é CI de carga ou não, tá bom? Então tô lá com a minha fonte, como eu mostrei no início da aula, ela tá lá setada em 1.4 volts por 0,100 mA, tá? Eu tenho dois aparelhinhos desses, aqui é baratinho, deve estar uns 20, eu vendia, mas eu não vendo mais. Então isso aqui é baratinho, você encontra no Mercado Livre, é baratinho. Isso aqui você pode fazer, tá? Isso aqui é muito simples de fazer, nós temos aulas mostrando como fazer, o professor Antônio Fera mostrando como fazer. Então vamos lá. Primeiro vamos colocar no que tá bom. Estou usando o meu aqui, o meu iPhone de cobaia. Então aqui a técnica de 4 pontos é o seguinte. Aqui eu vou ligar o vermelho da minha fonte. E aqui o preto eu vou ligar no pino 8 desse dock test, né? O nome disso aqui é dock test. Então no pino 8 eu vou ligar o terra. E no fio positivo daqui do meu multímetro eu vou ligar o fio positivo da fonte. E aí aqui ele vai me dar consumo em tensão, né, em voltagem. E aqui vai me dar consumo em corrente, tá bom? Então vamos lá. Pegando reflexo, o pessoal não achar que nós está cortando tudo. Tá. Pessoal, eu arrumei aqui o multímetro só para ele sair aqui do reflexo da luz, tá bom? Mas continuando. Então esse aqui vai me dar o consumo de tensão, de voltagem, e esse aqui vai me dar o consumo de corrente em amperagem. Ponta preta, só resumindo aqui, ponta vermelha no fio que vem lá do positivo do multímetro, ponta preta no pino 8 do dock test, tá? E vamos lá. Vamos primeiro no bom. Então esses parâmetros aqui, se vocês quiserem, você pode criar um banco de dados para vocês. Então cada aparelho que entrar, vocês já tendo esse banco de dados, vocês conseguem ter uma noção de que é ou não é o CI de carga. Então vamos lá no bom. Bom pino 5, pino 6, 1.7, 1.8 e nada de tensão. Pino 4, 0.4, nada de tensão. Pino 3, 1.8. Esses parâmetros eles variam de multímetro para multímetro, tá? Esse meu multímetro aqui é esse MD180L e ele está aqui no 200 microampere. Você pode colocar, tem uns que tem escala de 2.000 microampere. Então, se você colocar na escala de 2.000 microampere, esse valor, esse resultado aqui vai ser diferente, tá bom? Então, 1.7, pino 2, 1.7, pino 1, 1.8, pino 5, 1.8, nada de consumo de tensão, tá? Então vamos tirar aqui, vamos colocar agora no que está ruim, tá? Pino 6, aqui ele já ultrapassou os 200 microampere, então ele dá open line, né? Que é dar um assim, open line. E consumo de 0,64 volts. Eu tenho ali 1.4, então tá consumindo quase 50% da minha tensão lá da fonte. Aqui 9.1, tá bem acima do nosso aqui. Pino 3, também acima, já deu acima de 200 microampere, open line. Pino 2,
também deu acima. Aqui 64. Então, pino 1, também alto, consumo. E pino 5 também acima de 200 microampere e consumo de 0,66 volts. Então a gente fazendo uma comparação simples e básica, você vai ver aqui, ó, pino 1, 1.8, pino 1 acima de 200 e consumo, pino 2 do bom 1.8, pino 2 do ruim acima de 200 e consumo. Então esses parâmetros aqui já está me dizendo que o CI de carga ele está ruim, ok? O ideal é você ter esses parâmetros anotados, porque nem sempre nós vamos ter dois aparelhos para comparar um com o outro. Então, você chegou lá na sua assistência, você pegou esses parâmetros, anotou, faz uma tabelinha lá, iPhone 6, bom, iPhone 6, bom, pino 1, 1.8, 0 de consumo. iPhone 6, ruim, acima de 200 mAh, consumo 0,66. Então você cria esse banco de dados, quando chegar um aparelho na sua assistência, você não precisa ter outro para você estar fazendo esse tipo de comparação. Aí você com esse banco de dados, você sem fazer essa comparação, você já mata a charada. Beleza? Bom, pessoal, essa técnica dos dois multímetros, se vocês não viram ainda, vai ter aula do professor Antônio ensinando a fazer esse método, tá? Então o que que eu fiz aqui? Eu peguei dois multímetros iguais, um está na escala de 20 volts, o outro está na escala de 200 microampere. Então está aqui na escala de ampere, corrente contínua, e está na voltagem corrente contínua. Então está na escala de 200. Existem os multímetros que tem escala de 2000, o pessoal usa, então varia de multímetro para multímetro. E o que que eu fiz aqui? Eu simplesmente peguei o positivo do multímetro que eu deixo na escala de volt e liguei junto com o positivo do multímetro que eu vou usar a escala de amperagem, de corrente. Mesma coisa eu fiz com o pino preto. Tirei do negativo do multímetro que eu uso na tensão de voltagem, liguei aqui, só que esse eu uso a ponta de prova, porque essa ponta de prova ela que vai me dar os parâmetros aqui no dock test, tá? No vermelho, na ponta de prova vermelha, eu não uso a ponta de prova. Eu coloquei esse pedaço de fio, por quê? Porque a minha linha positiva da fonte, eu ligo aqui. Então ela vai alimentar o multímetro, vai alimentar o circuito, para que ele me dê aqueles parâmetros que nós acabamos de ver na aula anterior, tá? Então, coloco aqui, e o meu polo negativo da fonte, eu coloco no pino 8 do dock test. Então coloquei polo negativo no pino 8, polo positivo no positivo do multímetro, dos dois multímetros no caso. A ponta de prova está ligada nos pretos. Então a diferença aqui é o que? Um está na corrente de 200 mA, o outro está na tensão, na voltagem de 20 mA. Então, quando eu alimento o circuito, ele me diz a tensão que está consumindo, o CI de carga, e a corrente. No caso aqui, a corrente está consumindo acima dos 200 microampere. Por isso que ele dá esse número 1, porque o multímetro não consegue ler mais, e aí ele dá open line, né? Que se fosse um multímetro True RMS, ele ia dar Open Light, né? OL. Tem alguns multímetros que aparece um O e um L, tá? Então, coloquei aqui no pino 8, consumo acima de 200 microampere, ele está me dizendo que está aberta essa linha, beleza? Espero que fique bem explicadinho. Vai ter mais aula com esse multímetro. Provavelmente na próxima aula nós vamos trocar o CI de carga desse aparelho e vamos fazer mais uns testes com esse
com esse aparelhinho aqui que é muito bom, muito útil para a bancada, beleza? É isso aí, até a próxima aula.